Quais são as principais regulamentações que um proprietário de e-commerce deve conhecer para garantir que sua empresa esteja em conformidade com a lei? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É Legal. E nós estamos aqui traduzindo, o direito, traduzindo questões relacionadas ao direito para você que não entende de direito, sem aquele famoso juridiquês. A gente quer fugir disso. Então esse projeto é para você que está aí, que precisa, que tem dúvidas. E a gente vai discutir diversas dúvidas hoje relacionadas ao quê? Ao direito digital. Então a gente vai falar de e-commerce, a gente vai falar de marketplaces, a gente vai falar de proteção de dados, a gente vai falar de games, de jogos e por aí vai. Então estou aqui com um profissional, que ele é professor também, tá? É o Américo Magro, o mestre, Américo Magro. Ele é mestre em Direito Negocial, especialista em Direitos e Interesses Difusos e Coletivos, especialista também em Direito Eleitoral, advogado, consultor e autor de obras sobre o direito digital. Então, ele já escreveu diversos artigos e livros também relacionados a essa área, certo? Além do mais, ele criou esse livro Manual de Direito Digital e Proteção de Dados, Fundamentos Jurídicos. Além disso, ele é professor de Direito também de diversos cursos e plataformas, enfim, pode procurar aí, que ele é bem reconhecido. Muito obrigado, Américo, por vir aí no nosso podcast. Eu que agradeço, depois desse elogio todo, só tem como agradecer, Maravilha. Não, e com certeza, olha só, é só o começo da nossa conversa, A gente tem diversas questões aqui para enriquecer a nossa discussão. E hoje, já quero começar para uma pergunta que é muito recorrente para você que está pensando em começar um e-commerce. Você viu que tem essa oportunidade, às vezes você já tem aí uma produção de diversos produtos, você já pensa, você já empreende de diversa forma, mas você quer entrar agora na parte do e-commerce, do comércio digital, comércio online. Então a primeira pergunta é a seguinte: quais são as principais regulamentações que um proprietário de e-commerce deve conhecer para garantir que sua empresa esteja em conformidade com a lei? Bom, vamos lá. Tanto para quem quer abrir, por exemplo, você tem duas opções no comércio eletrônico, em tese, assim, duas opções grandes. Ou você pode aderir a uma plataforma de marketplace, como já existem aí várias grandes, Certo. Ou você pode optar, e aí é muito mais difícil, mas por outro lado, você vai aumentar os seus ganhos, você pode optar por criar uma plataforma própria. Em Certo. ambos os casos, aderindo a um marketplace já estabelecido, a uma loja virtual já estabelecida, se instalando lá como lojista, ou optando por estabelecer o seu próprio canal de venda, a sua própria plataforma, você tem que observar algumas legislações muito importantes. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor. A legislação que se aplica, na verdade, ao mercado de consumo em geral, inclusive na internet, tá? Ao lado do Código de Defesa do Consumidor, nós temos um decreto também que regulamenta especificamente o comércio eletrônico, ele se aplica junto com o Código de Defesa do Consumidor, Além disso, o Marco Civil da Internet, que estabelece direitos e garantias para os usuários dos serviços de internet, e quem atuar na área do comércio eletrônico é um provedor de aplicações de internet, portanto tem que observar essa lei. E por fim, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, porque quando você vende diretamente para o consumidor, não somente na internet, mas também na própria realidade analógica, por assim dizer, você trata dados do consumidor. Então, portanto, você também tem que observar a LGPD. Em geral, seriam essas as principais leis que nós temos que observar se eu quiser ir para o comércio eletrônico. Exato, e nós temos diversas dúvidas, às vezes, a quem recorrer, Então, como é uma área nova, relativamente nova, essa parte do direito digital, quem eu posso pedir auxílio nesse sentido quando eu quero ali estar em conformidade, mas ao mesmo tempo eu não entendo de leis, Às vezes não tenho a base de dados ali para eu recorrer, tenho o direito do consumidor, mas tem outras adições, digamos assim, que são recentes, Com quem eu devo falar? Por regra, primeiro, se você vai se vai atuar com o mercado de consumo em geral, você precisa procurar um advogado da sua confiança
que saiba da legislação de consumo e que possa te assessorar nessas questões. Porque, por exemplo, o direito de arrependimento, como é que funciona? Troca, garantia, riscos. Até para você, inclusive, se eu optar em entrar para um marketplace, é de bom tom que você leve o contrato que é oferecido pela plataforma para o seu advogado analisar. Só que, além disso, isso não fica só na parte jurídica. Se eu quiser atuar na parte eletrônica, além de eu ter que pensar na minha exposição visual, na minha marca, da produção da minha marca, aí você vai contar com o trabalho de publicidade, de marketing, eu também vou ter que cuidar na parte de tecnologia de informação e comunicação. Porque a segurança no comércio eletrônico também é muito importante. Então não basta você simplesmente procurar apenas um advogado. É de bom tom sempre que se procure. Mas além disso, você tem que saber como é que vai ser a sua imagem, como é que vai ser a sua marca e quais deveres de segurança você vai ter que observar para garantir que você e os seus clientes não sejam vítimas de fraude. Então vai ser um trabalho, na verdade, interdisciplinar entre profissionais de direito, profissionais da publicidade, do marketing e profissionais das tecnologias de informação e comunicação. Legal, é bem importante ressaltar essa importância também desse profissional que vai estar ali gerindo essa marca, criando, né? Porque a gente vê muito disso hoje também, nesse sentido, por exemplo, de marcas que querem se inspirar nas que já existem e acabam fazendo praticamente cópias, né? Então não tem nada muito original e isso pode também acarretar outros problemas de propriedade intelectual, né? Sim, porque, por exemplo, a marca ela é registrável, ela tem proteção na lei. Não vamos entrar aqui no detalhe que é marca, patente, porque é muito chato, né? Mas assim, a marca ela tem proteção. Então vamos pegar, por exemplo, eu não posso, a pretexto de criar, por exemplo, eu quero aproveitar o nome da Amazon, né, por exemplo, e eu lanço uma loja amazônica. Claro que não dá, porque a Amazon tem o seu registro intelectual, tem a sua proteção de marca. Agora, um outro cuidado então que você tem que ter. Vou lançar minha loja, seja na realidade física, seja na realidade digital, faça o registro da sua marca. Porque é só isso que vai te garantir proteção para alguém não te copiar e você não ser vítima e perder venda. Além disso, um cuidado muito interessante. Toma cuidado no comércio de produtos falsificados. Nossa, ou na utilização de informações plagiadas. Isso também pode gerar condenação por violação à propriedade intelectual, inclusive por crime, porque não se admite a venda de produtos falsificados ou sem emissão de nota. Então isso é uma cautela que eu tenho que ter, tanto internamente para proteção da minha marca, quanto em respeito à marca dos outros e ainda tomar cuidado com aquilo que eu vendo, com aquilo que eu presto para o meu consumidor. Legal, você tocou num ponto importante também dessa preocupação de ter ali a respeito também das notas fiscais, tá com todo esse aparato fiscal em dia, né? Afinal de contas é uma empresa, né? Não é só porque ela tá na internet que não vai ser regularizado tudo isso, né? Sim, claro. Tanto na realidade física, por assim dizer, quanto na realidade digital, você tem que manter a sua escrituração fiscal e contábil em dia. Tem que emitir nota fiscal, porque a sonegação, ela além de ser crime, ela também pode gerar uma série de problemas junto à receita, junto a questões societárias. Então, toda venda tem que ter a sua escrituração adequada e a emissão de nota fiscal, além de uma obrigação, é um dever do vendedor para o cliente. O cliente pode exigir, inclusive, a emissão dessa nota. Interessante. Olha só, tem outra pergunta aqui. Na verdade, voltado agora mais para quem já tem um e-commerce, para quem já está trabalhando, mas não sabe como organizar todos esses dados, né? Porque a gente tem ali, quem está trabalhando com e-commerce, já deve ter feito promoções, já deve ter capturado ali algumas informações como e-mail, telefone, para mandar até mesmo algumas promoções diretos ali para o consumidor. Então, quais são os principais cuidados que o empreendedor deve tomar ao coletar, armazenar e utilizar dados de pessoas, né, e clientes aí num negócio online? Bom, vamos lá. Aí vai entrar muito a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, uma legislação da década de 90, já tratava das bases de dados do consumidor. Nós estamos falando de 90 aqui, gente, isso é pré-banda larga, isso é da época jurássica, né? Que a gente sabe, a gente conhece muito bem, apesar de sermos jovens, né? Mas o que acontece? Os dados do consumidor, eles não são seus, eles são do consumidor.
Então toda vez que, por exemplo, você precisar de um dado para emitir uma nota, para realizar a venda, para realizar o cadastro desse consumidor na sua base de dados, na sua plataforma, se ela for própria, por exemplo, ou para enviar, por exemplo, mensagens ou mails ou divulgações, o que você tem que explicar em resumo para o consumidor nos termos da LGPD? Um negócio assim, estou fazendo um mega resumo. Basicamente, toda vez que você coletar dado, tratar dados, você tem que explicar o que você trata, por que você trata, para quê, com quem trata e por quanto tempo. O consumidor tem que ter acesso a essas informações. Se eu não explicar para o consumidor, se eu não for transparente em relação a essas informações, eu estou violando tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto de E-Commerce. Por quê? Repito, os dados não são seus, os dados são do consumidor. Como você pode fazer isso? Se você optar por uma plataforma própria, o seu site, ou a plataforma, ou o canal que você utilize, tem que ter termos e condições gerais de uso e política de privacidade. Tem que estar um link lá explicando tudo aquilo que você faz com os seus dados. Ah, eu vou aderir a um marketplace, por exemplo, uma plataforma que já existe ou você é vendedor. Isso não exime a sua responsabilidade, porque se houver o problema, você responde solidariamente com a loja. Você, como vendedor, responde solidariamente com o marketplace. Por quê? Porque uma das garantias básicas do consumidor é, havendo um problema na cadeia de consumo, todo mundo vai ser chamado a responder. O vendedor, o transportador, a loja, o intermediário e o fabricante. Olha só. Sim, então todo mundo tem que zelar para garantir que não apenas os dados do consumidor, mas a própria prestação do produto ou do serviço se dê corretamente. Interessante, né? E a gente vê, por exemplo, tem vários estágios aí, né? Quem está pensando em começar o seu e-commerce, quem já está tratando esses dados, como a gente acabou de falar. Mas eu quero perguntar agora, quais são os principais riscos legais de negligenciar a segurança cibernética em um e-commerce? Porque às vezes, né, o brasileiro quer dar um jeitinho em tudo, né? Isso pode ser muito perigoso também, né? Claro, primeiro, o risco é a gente vê todo dia, vazou dado de consumidor. Ou o consumidor teve o seu cartão de crédito clonado, ou foi vítima do golpe do boleto falso. Se o problema, se esse golpe ou essa fraude aconteceu por uma vulnerabilidade dentro do sistema de e-commerce, repito, seja ele próprio, seja ele do marketplace, o consumidor pode acionar você, lojista. Por quê? Repito, porque quando você estabelece uma loja virtual, sobretudo, você assume o risco de garantir que todas as operações financeiras que são feitas lá são feitas com segurança. Acontece isso muito, Tarcísio, você permitiu fazer um comentário lateral. Fui vítima de fraude, de um golpe, porque alguém clonou o meu cartão e fez 300 compras. E aí a culpa é de quem? Quem que eu responsabilizo? O banco pode ser responsabilizado. Claro, vai se analisar caso a caso. Mas, por exemplo, se o correntista foi vítima de uma fraude, e aí o criminoso começou a fazer compras ou operações que eram totalmente diferentes do perfil de consumo daquela conta, o banco tinha o dever de detectar isso e ou bloquear ou confirmar diretamente com o consumidor. Se ele não faz isso acontece de monte, o banco está sendo responsabilizado. Mas não fui eu que fiz a fraude. Tudo bem, você não é o criminoso, mas você foi negligente com o seu consumidor. O mesmo raciocínio que se aplica com o banco também se aplica no e-commerce. Interessante, né? Então todas essas esferas, né? Todos esses públicos intermediários aí também fazem parte dessa preocupação para a gestão aí dos dados da internet, dos dados dos consumidores, né? Então, assim, só mais uma pergunta para a gente fechar esse bloco, né, esse episódio. Quais são as principais práticas, as melhores práticas, na verdade, para proteger a propriedade intelectual em um ambiente digital? Primeiro, você tem que procurar, claro, você vai ter profissionais para isso, registrar a sua marca, certo? E aí você tem, por exemplo, todos os procedimentos que são necessários junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Então, esse é o primeiro ponto. Porque uma outra loja abriu com o mesmo nome que o meu. O que vai ser considerado? Se você tem registro mais antigo. Se o cara, claro, isso eu vou fazer uma resposta muito geral, ter algumas circunstâncias próprias. Você não fez o registro da sua marca. Alguém copiou e registrou, você não vai poder falar nada.
Dá para se alegar que o uso era próprio do uso, havia uma marca de muitas, mas o primeiro principal ponto é registra. Segundo ponto, não viola a marca dos outros, porque você pode ser responsabilizado por isso. E se você, por exemplo, registrou e for vítima de uma cópia indevida, você acione, notifique extrajudicialmente e denuncie. Porque de nada adianta você percorrer todo aquele procedimento de registro da sua marca, conforme o caso da sua patente, se for utilizável, nada adianta você percorrer todo esse procedimento se alguém te lesar e você não fizer nada, né? Então, esse é o principal ponto. Registre, proteja, não copie, não viole a marca dos outros importante. E se for vítima de uma fraude dessa, acione e não deixe barato. Bacana, olha só. Chegamos ao final, né, desse episódio, voltado principalmente para quem quer abrir um e-commerce e essas dúvidas que são ali, né, muito parecidas, muito próximas desse assunto. E eu agradeço se você ficou até agora aqui. Não se esqueça de encaminhar para aquela pessoa que você sabe que vai abrir um e-commerce, que vai começar a vender no Mercado Livre ou qualquer outro marketplace, como a gente tem falado aqui. Então, obrigado aí pela sua participação e muito obrigado ao Américo aí por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Até a próxima. Thank you.